Flávio falar, Dino. E antes do Flávio daí, Dino. Pera aí, rapidinho, esse é o antes do. entendimento. O que o Flávio Dino vai falar agora é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas Cara, fale, Guga, eu fale quero dizer o antes do seguinte, Flávio porque Dino. você Não falou tem há pouco problema nenhum. sobre pena de morte, sobre a morte que é aplicada pela polícia, que a polícia vai e mata, fez uma emboscada, levou para um matagal para assassinar todo mundo. Tem mais corpos do que armas apreendidas. Inclusive, falando em arma apreendida, eles conseguiram 92 fuzis. São mais de 140 corpos. Então matou muita gente desarmada. Fora corpo decapitado, corpo que estava amarrado e foi morto a facada. Então, tem sim uma execução em massa covarde que foi praticada e parte da polícia Não, deve ser investigada. Peraí, deixa eu só terminar. Mas falando em apreensão, 92 fuzis, eu falei há pouco do Rony Lessa, teve uma apreensão que fizeram na casa de um comparsa do Rony Lessa, que vivia no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro. Chegaram e pegaram 117 fuzis, ou seja, 20 a mais de 20 a mais do que conseguiram matando 130. Eles pegaram só na casa de um comparsa do Rony Lessa, o aliado de Jair Bolsonaro, o miliciano que era mais ligado ao Jair, o miliciano que recuperou a moto do Jair Bolsonaro quando ele foi roubado. Apesar dele estar com a arminha na mão, em punho, ele perdeu a arma e a moto, que é o que acontece mesmo com arma em punho. Mas o Jair Bolsonaro recuperou por vias do Rony Lessa, era o Cabo Lessa, na época da Polícia Militar, que recuperou e depois matou geral. Assassinaram todos que tinham roubado o Bolsonaro e os parentes também. Vão atrás dessa história cabeluda. Então, Bolsonaro, o amigo do Bolsonaro, Rony Lessa, o Cabo Lessa, esse assassino que matou a Marielle, ele tinha na casa de um comparsa dele, no condomínio do Bolsonaro, vizinho ao Jair, você está repetindo? 117 fuzis. Então, pensem nisso. Pensem num trabalho de estratégia e pensem em quem vocês apoiam antes de ficarem gritando aqui no chat E que outra coisa, estão defendendo o bandido. ficar dizendo não, a gente precisava conter a expansão do Comando Vermelho, conseguiram conter com tantas operações e tantas chacinas ao longo desse tempo, vão conseguir conter agora por quê? Por quê? E desde quando os principais chefões do crime organizado, seja Comando Vermelho, PCC, qualquer outra facção, desde quando essa gente vive em área de pobre? Não Pois é, vive, claro não que não. vive, mas atrás dos chefões raramente vão, quase nunca não vão. Vamos Voltou. lá, porque aqui não Muito tá, bem, tá só a Alice aqui pra mim. deve ter sido algum hacker que entrou só Voltou para. não. Não Já perdeu a voltou, galera. Alice? Ah, tá no Ah, ar, não. Anderson? Tá no ar? Eu só tô vendo a Alice aqui, Anderson está galera. dizendo aqui Mas que não está, não. parece que voltou, tá voltando, não sei. Hein? Estamos voltando. Estamos ou não Espera aí, não estamos? entendi. Voltamos, pelo jeito. Pelo menos aqui no YouTube parece que sim, apesar de estar bem congelado Eu a não estou imagem. vendo, No não. meu Eu não telefone a estou gente só tem uma entendendo, não, imagem, não estou Anderson, por ouvindo o favor. Ricardo Noblar. Acho que não restabeleceu tudo aqui Voltou, ainda não, Alice. voltou Só estou agora? vendo uma tela Voltou, preta Alice? com seu nome. Mas, enfim. Vamos lá? Alice Você está me ouvindo, voltou ou Ricardo? não, Alice? Eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo ninguém. Só o Guga que está gravando? Por que eu Eu não não? estou ouvindo o Ricardo. Só o Por que Guga que que eu estou está travando? travando? Vê se volta. Que maravilha. Eu sei, mas nós estamos no ar? Estamos, Anderson? Muito bem, vamos lá. O Flávio Dino coloca muito bem isso.
Agora, para quem não quer ouvir a voz da justiça, para quem não quer ouvir quem é capaz ou é um dos intérpretes da Constituição, porque são os ministros do Supremo Tribunal Federal que interpretam a Constituição, está escrito lá, mas quando há um conflito, são eles que dão a última palavra. Aí não interessa, eu até sugiro, não prestem atenção no que o Flávio Dino vai falar agora, mas põe o vídeo do Flávio Dino, Alice. Tomei a palavra apenas para lembrar aquilo que disse bem no início e que é relevante nessa reflexão. É o uso moderado, necessário e proporcional da força. Porque imaginemos, às vezes há a ideia que o mero descumprimento da ordem policial justifica o uso da força. Sim, desde que seja proporcional, moderado, o exemplo clássico, horrendo. Um cidadão encontra uma barreira policial. Por alguma razão, a ultrapassa. Acontece. Motoristas, bem ou mal intencionados. É razoável e, portanto, uso legítimo da força sem nenhuma outra reação, a não ser aquela de furar a barreira policial, o policial tirar sua arma e atirar na cabeça do motorista? Nós temos jurisprudência farta dizendo que não. Porque mesmo que a conduta do Estado, como foi lembrado aqui, seja 100% lícita, e mesmo que eventualmente o cidadão tenha cometido uma ilicitude, ainda assim pode ser que não se reconheça a responsabilidade, a culpa excludente da responsabilidade do Estado. Isso acontece, infelizmente, com largueza, porque aí nós vamos ultrapassar a fronteira do uso legítimo da força, cuja legitimidade é assentada na lei. Então, eu creio realmente, ministro Gilmar, que há todas essas complexidades necessárias. Vossa Excelência tem alertado quanto a isso. E esses eventos todos, essas tragédias todas, se prestam a mostrar como nós precisamos sempre cuidar de uma teoria geral da ação policial, sobretudo, evidentemente, no plano político, e procurar solucionar os casos concretos. Foi o que eu busquei nesse caso, mostrando uma posição institucional nossa que não é nem de impedir a ação da polícia, nunca foi, mas, ao mesmo tempo, não é de legitimar um vale-tudo com corpos estendidos e jogados no meio da mata, jogados no chão, porque isso não é Estado de Direito. Claro que não é Estado de O que Direito. as pessoas precisam entender é o seguinte: numa democracia existem regras, as regras têm que ser obedecidas, a lei tem que ser obedecida, a lei não manda matar, não há no Brasil a pena de morte, embora uma morte num conflito seja possível, mas não existe. Agora, numa ditadura, não. Numa ditadura não tem regra nenhuma, a não ser as regras de ocasião, que se sucedem, que se anulam, que se confirmam, que os ditadores adotam, redigem, não precisa passar por tribunal, não precisa passar por nada, não precisa estar na Constituição. Aliás, a Constituição é suspensa, Olha, já foi tantas vezes suspensa na história do Brasil, e aí os ditadores fazem o que querem, mas nós não estamos, graças a Deus, numa ditadura. Não há ditadura do judiciário, não há ditadura do governo, não há ditadura de parte ditadura alguma. do judiciário. Agora, é a coisa mais patética que eu já vi. Mas só um segundo, já que você falou de pena de morte, existe pena de morte no Brasil e ela é praticada pela polícia sem que haja um julgamento. Na verdade, existe. E não muda nada. Se a gente puser na lei, na Constituição, não, só existe pena de morte no Brasil em caso de conflito externo. Não existe. A justiça não julga, manda prender você não tá ouvindo o que eu tô falando. E condena a pena de morte. Claro que não existe na lei. Eu estou dizendo que existe de uma maneira completamente absurda, que é a polícia executando as pessoas na rua. E aí uma comparação, os Estados Unidos, desde que restabeleceram a pena de morte, em 1979, eles mataram de 79 até 2025, 1.230 pessoas, algo como este número, perto disso. O Brasil, só no ano passado, a polícia do Brasil matou 6.230 pessoas. O Brasil mata, por ano, 5, 6 vezes mais do que
morre bandidos nos Estados Unidos pela pena capital. Existe pena de morte no Brasil e do pior jeito. A pessoa não tem julgamento. É um policial muitas vezes corrupto que vai lá e decide se ele vai ficar vivo ou não. E acontece o tempo inteiro. E não muda a realidade da violência. Os bandidos sabem que existe pena de morte, sabem que tem uma grande chance de morrerem e continuam tendo, talvez como único meio de vida, prosseguir no crime e optam, enfim, por fazerem o que é o pior e ir para o crime e ficam nessa e não desistem pelo medo de morrerem em confronto com a polícia. Então, colocar a pena de morte na lei é uma cascata que não mudaria em nada, porque já existe na prática e do pior jeito, sem nenhum tipo de julgamento. Agora, vamos ver o oposto, para não dizer que não damos espaço nesse Agora, programa a vozes opostas só ao que a pedir para a gente Alice aqui pensa. uma coisa. Alice, tá hoje o chat pegando fogo, né, por causa desse assunto. Tem um monte de bolsonarista derretendo, tem gente defendendo a democracia. E aí tem um sujeito chamado Luiz Matu, que ele tá flodando. Vocês podem chorar, xingar, espernear, não tem problema. O que não dá é para flodar. É pegar e ficar repetindo o tempo inteiro o mesmo comentário. Então, se der, né, tira esse cara, véio, do chat, esse Luiz Matu. Ou você para de flodar, Luiz Matu, ou simplesmente corta o Luiz Matu. Podem Isso chorar, que, encher o saco, xingar, só não podem flodar. quando eu comecei com meu blog, Guga, que já fez 21 anos no ar, comecei em 2004. 2004. Foi 2004, foi. Eu pedia às pessoas, ali não existia ainda blog de política, que esse foi o primeiro. Eu tentava estabelecer regras, entendeu? As pessoas no início até respeitavam, tinha quem não respeitasse, mas a maioria respeitava. Eu me dava ao trabalho de ficar ali tirando aquelas pessoas que desrespeitavam as regras. Olha, não pode usar palavrão, palavras de baixo calão não pode, não pode ter agressão pessoal. Tudo isso foi por ralo com o desenvolvimento da internet e com a maneira como nós trabalhamos com a internet. Porque devia haver uma curadoria para comentários. Isso não quer dizer censura aos comentários, às opiniões, às divergências, nada disso. Mas uma curadoria para evitar que excessos fossem Isso é cometidos. impossível, é uma coisa Mas irreal. sim, Agora, virou impossível, virou já que tem um bando. impossível. Olha, tem um maluco aqui no Mas chat. os portais deveriam ter esse tipo Não, de não, coisa. não vai acontecer Entendeu? bobagem. Olha, Editores disso, editores ó, não disso. vai acontecer. A internet está dominada realmente por contas, muitas fakes, mas enfim, por trolls, né? Às vezes o cara tem 10 contas, aí você acha que são 10 pessoas falando, é só um maluco que tá ou ganhando dinheiro para isso, ou porque é um fanático mesmo. Mas tem um aqui chamado Bruno César, que ele é tão desonesto intelectualmente que ele está perguntando: e colocar o boné da CPX pode? Como se o boné da CPX, que é um boné feito por moradores do Complexo do Alemão, tivesse alguma ligação com o crime. Uma fake news que já foi desmentida 100 vezes, mas que gente desonesta, mau caráter, gente que está numa bolha alucinada, vivendo uma realidade paralela, esses continuam jogando essa cascata de tentar difamar a CPX. E aí eles querem colar, claro, a gente, eu e você no caso, porque a gente colocou fotos nossas na internet com o boné do CPX, com muito orgulho. Colocarei de novo. CPX não tem ligação nenhuma com bandido. E quem tem ligação com bandido é quem apoia o Jair Bolsonaro. Não se esqueça disso, meu querido Bruno. Vamos adiante. Vamos colocar agora uma voz, para não dizer que não damos voz ao